Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui nesse dia tão intenso, né? Como o Senhor trabalhou na nossa vida nessa noite, nesse culto. Você sentiu a presença de Deus? O Espírito Santo tocou em seu coração? Irmãos, eu tenho carregado comigo essa semana 3 palavras. Aí até então eu vim aqui no carro falando com a minha esposa, Jesus. Aí o Senhor me deu uma direção que não é nenhuma dessas 3. Então eu vou ser obediente. Queria que os irmãos abrissem comigo a palavra, primeiro livro de Crônicas, capítulo 7. Esse texto é um texto que geralmente nós usamos para fazer a palestra de defraudação emocional, pais e filhos. E eu creio que o Senhor ele tem seus propósitos para a nossa vida nessa noite, né? Que você possa estar com seu coração aberto, para que o Senhor possa falar contigo. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus não é porque a gente vai repetir-la. A gente poderia usar um simples texto da palavra e sempre falar, e ela nunca vai mudar, vai ser aquele mesmo texto. E o poder está na palavra, né? O Senhor ele é poderoso para fazer uso da sua palavra e ela produzir edificação e restauração. O que nós precisamos é ser obedientes ao direcionamento do Senhor. Diz assim, primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Estes foram os descendentes de Efraim, Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho, e ele chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seerá. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem-Será. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué, o servo de Moisés. Amém, irmãos? Pode sentar, se você puder. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui um texto no primeiro livro de Crônicas, dentro de uma lista de muitos nomes que o cronista trazia, as genealogias, né, das tribos de Israel. E aqui você vai encontrar vários nomes, e a intenção era exatamente essa. O povo judeu, eles dão uma importância muito grande para as genealogias, porque eles precisam sempre ter um mapa que pudesse levar até o Messias. Então, por isso, o povo judeu, até os dias de hoje, eles dão muito valor à árvore genealógica, né? A genealogia. Quem foi o meu avô, o tataravô, e por aí vai. Para saber de onde eu vim, a raiz, né? De que tribo eu sou. Eu sou descendência de Abraão, e por aí vai. Só que o cronista, quando ele vai falar da descendência de Efraim, ele não fica satisfeito em só falar os nomes das pessoas, que fulano foi pai de ciclano, que filho de ciclano e tal, por aí vai. O cronista, ele vê que existe aqui uma necessidade de contar uma história, de trazer os fatos da descendência de Efraim, que nós não vamos encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia. Ele é como se ele estivesse escrevendo os nomes, peraí, eu não posso só escrever o nome. Eu preciso contar a história. As pessoas precisam saber o que aconteceu nessa família. E para nós termos um panorama, né, um contexto do que o cronista colocou aqui, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, nós precisamos entender quem é o Efraim. Em Gênesis, nós temos a descendência de José, né,
José foi levado para o Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos, e lá no Egito, José ele passou por um grande processo, foi trabalhar na casa do Potifar, foi acusado pela mulher de Potifar de que ele queria abusar dela, ele foi levado para a prisão, ficou anos na prisão, interpretou os sonhos, né, do padeiro e do copeiro, até que um dia lembraram de José, muitos anos depois, e lembraram de José e falaram para o faraó que ele tinha o dom de revelar os sonhos, de interpretar os sonhos. O faraó chamou José à presença dele, José interpretou os sonhos, e José alcançou o cargo de governador do Egito. José era aquele jovem que tinha um sonho de Deus na sua vida, algo que indicava um futuro. Era como fosse um plano de Deus para o futuro dele. E parece que desde que José foi vendido pelos seus irmãos, tudo não fazia sentido, estava tudo de cabeça para baixo. Mas agora José era o governador de Egito e parecia que realmente aqueles, né, que passam por humilhações e são fiéis ao Senhor, o Senhor os eleva. Só que os sonhos que Deus tinha dado para José não tinha nada a ver com uma nação inteira se dobrando aos pés dele. Na verdade, o sonho que Deus tinha dado para José era a sua família se dobrando diante dele. E quando José, ele foi governador do Egito, ele casou no Egito, né? E ele teve o seu primeiro filho, o primogênito de José, ele colocou o nome de Manassés. E Manassés significa esquecimento. A intenção de José, quando teve o seu primeiro filho, agora eu tenho a minha família, a minha própria família, eu quero esquecer dos traumas que eu vivi, eu quero esquecer todos os problemas que eu passei, eu não quero mais lembrar dele. Imagine, o nome do filho é esquecimento. Se a intenção era esquecer, ele chamava o filho dele, ele ia lembrar dos problemas que passou. Então José teve o segundo filho, que foi o Efraim. Efraim é o segundo filho de José. Aí a Bíblia diz que os irmãos e o pai de José vieram para o Egito no tempo da fome, José os acolheu no Egito, e ali passou a viver a família de José. E antes de Jacó morrer, que era o pai de José, eles tinham o costume de abençoar os filhos, os patriarcas abençoavam os filhos, e Jacó chamou José e falou assim: José, traga os seus 2 filhos aqui. O primeiro é Manassés, o segundo é Efraim. Isso está em Gênesis capítulo 48. E quando José trouxe Manassés e Efraim para Jacó, Jacó falou assim: José, a partir de hoje os seus filhos não são mais os seus filhos, eles são meus filhos, eu tomo eles para mim. E por isso nós vamos ver que a descendência de Manassés e de Efraim recebem parte da herança da terra prometida, porque Jacó tomou esses filhos de José como se fossem filhos para ele. E quando foi na hora de Jacó abençoar os filhos, que não eram mais agora os filhos de José, eram os filhos de Jacó, José colocou posicionado, né, o Manassés na mão direita do Jacó e o Efraim na mão esquerda de Jacó. Só que aí o Jacó foi abençoar os filhos, ele cruzou as mãos assim, ó, querendo dar a bênção da primogenitura, não para o Manassés, que era o primeiro, mas dá para o Efraim, que era o segundo. Aí José: meu pai, não faz isso, está errado. Ele: não, José, eu sei o que eu estou fazendo, é isso mesmo. Até porque o Jacó sempre quis a primogenitura, né? E ele lutou até o fim, e ele entende que esse negócio da ordem, às vezes, não funciona. Então, Jacó ordenou uma bênção especial sobre a vida de Efraim. E essa bênção está relacionada à descendência dele. Jacó dizia para Efraim que os filhos de Efraim seriam uma nação forte, que seria referência para todo o Israel. Que quando pensasse na referência de alguém forte, pensaria na descendência de Efraim. Ou seja, aquela criança ou aquele jovem que está recebendo uma palavra profética do seu pai, do patriarca Jacó, ele cresce com um pensamento assim: existe uma promessa e uma bênção de Deus ordenada sobre mim, que é concernente à minha família, aos meus filhos. Então ele cresce pensando assim: a bênção de Deus está relacionada aos meus filhos.
Existe uma promessa de Deus sobre a vida dos meus filhos. Então Efraim cresce com esse pensamento, com isso no coração. E quando o cronista vai escrever sobre a descendência de Efraim, por isso, ele não se contenta só em falar que fulano foi pai de Cicrano e tal, ele pensa assim, eu preciso contar a história de Efraim, eu não posso só falar os nomes. Então ele começa dizendo que estes foram os descendentes de Efraim, aí ele deu um monte de nome, para quem está querendo dar um nome para o seu filho, consulte 1 Crônicas. Até que ele chega no nome dos filhos de Efraim, ele diz assim, Ézer e Eleade, filhos de Efraim. Ou seja, o primeiro filho de Efraim, ele chamou de Ézer, e o significado desse filho é tesouro. O segundo filho é meu Deus sabe. Ou seja, quando Efraim, ele teve o seu filho, concretizou-se a bênção de Deus na vida dele. Porque se Deus, através de Jacó, tinha ordenado uma bênção na sua descendência, quando o filho de Efraim nasceu, um filho homem, ele então pensou, esse é o meu tesouro, é a prova de que Deus é fiel, é a minha bênção. Deus cumpriu com a sua palavra. E aí ele tem outro filho, Eleade, então ele está agora feliz, radiante, porque Deus está cumprindo a sua promessa. Eles vão crescendo e ele vai pensando, vocês são promessa de Deus, hein? É meu tesouro, hein? E vocês são cumprimento de promessa. Olha, Deus tem uma grande obra na vida de vocês. Só que uma coisa acontece, no versículo, no mesmo versículo 20, aonde nós lemos, 21, na verdade, diz assim, Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. A Bíblia diz que esses dois filhos de Efraim, que eram na cabeça, no pensamento dele, vocês são o cumprimento da promessa de Deus da minha vida. Vocês são a bênção que Deus me deu. Só que a Bíblia diz que num dia comum, um dia qualquer, esses dois filhos de Efraim estão no campo, cuidando dos rebanhos deles, e naquela época era tipo um Rio de Janeiro onde eles estavam, porque hoje é só Deus, né? A Bíblia diz que os filhos de Efraim, eles sofrem um assalto. E nesse assalto, uma tragédia acontece, os dois filhos de Efraim são mortos no mesmo momento. Agora você imagina como é chegar na casa de Efraim e falar, Efraim, cara, eu não sei como te dizer. Eu não sei como te dar essa informação. Mas aconteceu uma tragédia. Houve um assalto e os seus dois filhos morreram. O que passaria na cabeça de Efraim se ele, lembrando da promessa, das palavras do seu pai Jacó, que a bênção de Deus era uma referência à sua família, aos seus filhos. E como que agora essa tragédia tinha acontecido? A Bíblia diz que Efraim, depois de saber disso, chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Isso é natural, isso é normal. Eu trabalho com funerária. Então eu vejo tantos tipos diferentes de luto, tantos tipos diferentes de lamento. Como é difícil lidar com uma perda como essa. E Efraim, ele tem que lidar agora com a perda de dois filhos, e a sua família, os seus amigos, vêm consolar ele. E numa hora dessa nós não temos o que falar, irmãos, não tem o que falar, o que a gente fala não resolve. É mesmo dar um abraço e dizer, eu estou aqui, o que você precisar, conte comigo. Não tem o que falar, ele perdeu dois filhos de uma vez. Então é natural que alguém que sofra uma perda como essa, viva o seu luto. É natural que alguém chore.
É natural que alguém tente se isolar por um tempo e fale, eu não quero trabalhar nesse momento, eu não quero sair, eu não estou muito bem. É natural que alguém que sofra uma perda como essa, viva esse momento. Nós entendemos isso. Mas a história de Efraim, ela continua, e o cronista, ele diz, depois, ele se deitou de novo com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Irmãos, isso aqui não era um motivo de ação de graças? Isso aqui não era motivo de Efraim assim, gente, convide os parentes, convide os amigos, vamos fazer um churrasco. Vamos celebrar esse grande acontecimento na minha vida. Só que a Bíblia diz que quando Efraim se deitou com sua mulher e teve um outro filho, a Bíblia diz que ele chamou esse filho de Berias. E o texto diz, ele chama esse filho de Berias porque uma desgraça tinha acontecido na sua vida. E pasmem, se o primeiro filho de Efraim se chamava Tesouro, agora depois do ocorrido, depois da perda que Efraim sofreu, depois de tudo isso, apesar dele ter novamente deitado com sua esposa e ter um filho homem, porque para o judeu ter um filho homem é uma grande bênção. Ele chama esse menino de Berias, e sabe o que significa Berias? Desgraça. Ele chama agora o seu filho, ele dá o nome de desgraça, porque uma desgraça havia acontecido na sua vida. Para nós é Berias, mas para ele o significado é o que fala. Desgraça, vem aqui. Desgraça, vai ali para mim. Desgraça, o que você está fazendo, desgraça? Efraim, ele viveu o seu luto, mas o que nós podemos entender da história dele é que quando ele sofre essa perda, ele recebe o consolo, o tempo passa, as coisas voltam a acontecer na sua vida, mas ele não supera a perda, ele não supera o luto, ele não consegue passar por cima do que aconteceu. E detalhe, a visão de Efraim ficou completamente comprometida, porque ele não conseguia enxergar as coisas novas como novas oportunidades que Deus estava dando para ele. A palavra que eu quero trazer nessa noite é muito simples, irmãos. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não vamos encontrar explicações para elas. Nós não teremos explicações para perdas. Sempre quando eu vou num hospital, eu tenho esse cuidado, irmãos. Quando eu vou no hospital orar por alguém que está numa situação difícil, que sofreu um acidente ou que está muito doente, alguém que sofreu um luto terrível, eu tenho uma preocupação muito grande de não tentar ficar justificando a Deus. Deus não precisa ficar sendo justificado por nós, por as coisas que acontecem. As coisas acontecem mesmo. E por isso, todos os dias deveríamos dar graças por acordar e ver os nossos filhos, simplesmente por vê-los. Pensando em Efraim, poxa, eu bem preciso agradecer a Deus pelos meus filhos. Pensando em Efraim, eu bem preciso agradecer a Deus porque eles chegaram em casa da escola. Pensando em Efraim, eu bem que preciso agradecer a Deus, porque o meu marido voltou para a casa do trabalho, a minha esposa chegou em casa, eu bem deveria ser grato a Deus por causa disso, porque existem pessoas sofrendo um luto terrível hoje. Nós não temos como explicar, irmãos, situações da vida. Eu sempre uso um texto que está em Eclesiastes, versículo 9, 11 e 12. Eclesiastes 9, 11 e 12. Vamos ler, por gentileza, esse texto. Diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio.
pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. Aqui o texto fala de velozes, fortes, sábios, prudentes, instruídos. E fala que apesar de nós sermos pessoas destacadas, pessoas esforçadas, pessoas que trabalham, pessoas sábias, fortes, velozes, prudentes, tem uma hora que as nossas qualidades não significarão nada. Nós atravessaremos um tempo de desgraça, que caem sobre todos os homens num tempo que é inesperado, não está marcado na agenda, isso acontece. O que Deus quer tratar conosco nessa noite é que talvez nós tenhamos sofrido alguma perda na vida, tenhamos sofrido algum impacto de alguma coisa que aconteceu que não estava nos nossos planos e isso afetou negativamente a nossa vida. Eu encontrei pessoas depois da pandemia, irmãos, que tinham um problema para se relacionar com Deus, questionando o Senhor, por que o Senhor levou a minha mãezinha? Não conseguiam mais sentir a presença de Deus como antes, não conseguiam mais servir a Deus como antes, pela perda que tinham sofrido. Mas a Bíblia, ela deixa para nós tantas referências, tantas instruções, tantos ensinamentos de que nós estamos sujeitos a essas coisas. Efraim, ele recebeu uma palavra de bênção sobre a sua vida. Só que ele passou pelo luto desses 2 filhos. E agora, quando nasce aquele que ele chama de Berias, ele deveria enxergar isso assim: Deus está me dando uma segunda chance. Mas ele não conseguiu enxergar dessa maneira. Ele não conseguiu entender dessa maneira. E ele chamou de desgraça aquilo que ele deveria considerar uma bênção. Porque ele não superou a sua perda. Existem pessoas que sofreram suas perdas ao longo da vida. E eu não estou falando somente de uma perda de uma pessoa fatalmente como Efraim. Não estou falando de uma pessoa que realmente faleceu. Mas perdas materiais. Uma pessoa que sofreu uma falência numa empresa. Uma pessoa que trabalhou por anos em um lugar e não recebeu seus direitos. Uma pessoa que viveu dentro de um relacionamento por tantos anos e viveu uma decepção amorosa. E não conseguiu superar isso. Essas pessoas foram transformadas pela crise, pelo problema. Quer ver? Uma pessoa que viveu uma falência, ela hoje é uma pessoa insegura para tentar novamente. Ela diz: eu não sou capaz, eu não consigo, e não consegue mais enxergar as oportunidades que Deus está dando para ela. É uma pessoa que passou por uma decepção profissional, porque a empresa que ela fazia parte, o seu chefe, ele não deu os seus direitos, ele não cuidou. Então hoje, quando ela chega numa empresa, ela está cheia de resistências. Ela trata os seus chefes como se eles fossem o próprio Satanás. Ela trata os seus gerentes como se eles fossem os filisteus na época da Bíblia. Porque elas estão presas nos seus problemas do passado. Nós, irmãos, somos chamados hoje a vivermos o melhor de Deus, porque Ele tem uma segunda chance para todos nós. Existem pessoas que viveram seus traumas nos seus relacionamentos e hoje ou não se permitem mais entrar num relacionamento, ou são o problema da sua relação. Descontam numa pessoa que não tem culpa alguma. Quem te feriu, quem te magoou, quem te traiu, quem te violentou, foi um cara lá do passado.
Aí você decidiu casar com um homem hoje, você maltrata esse homem por causa dos problemas do passado. Deus não quer mais isso na sua vida. Quem te feriu foi uma mulher lá do passado, foi um namoro antigo. Alguém que te deixou, que te frustrou, que te decepcionou, e por conta disso você trata hoje essa mulher com tanta resistência, com tanta dureza, com tanta frieza. Deus não quer mais isso. Hoje o Senhor nos chama para um dia de superação. Hoje é um dia de novos começos. Aleluia. Hoje é um dia de nós olharmos e não darmos mais o nome de desgraça para as bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Existem pessoas que se frustraram na sua caminhada cristã, se frustraram com os seus líderes, com os pastores. Quanta gente a gente encontra nas empresas que você está afastado por causa de um pastor que falou assim, que fez assim. Olha, irmão, o meu maior esforço hoje é ser alguém, é como diz a palavra, seja irrepreensível. Eu não ser um nome da boca de alguém. Sabe por que eu estou afastado? Por causa de um pastor chamado José Carlos. Eu me esforço para não ser esse pastor. Porque o que tem de gente afastada da igreja, ou com dificuldade de se firmar no caminho do Senhor, porque se decepcionou com uma liderança, se decepcionou com um líder na igreja, com um pastor. Deus não quer isso, supera isso, meu irmão. Você não mais se compromete com a obra porque você se decepcionou com alguém. Deus não te decepcionou. Existe um chamado que ainda está de pé e o Senhor te espera, não justifica. Nenhuma pessoa justifica a sua ausência no lugar que Deus preparou para você. Foi Ele quem te deu este lugar. Foi Ele quem te separou, Ele te escolheu, e você está justificando não estar nessa posição, por causa de A, por causa de B. Hoje Ele te chama, assume a sua responsabilidade. Quantos irmãos? Eu estava pensando esses dias, para nós que somos, eu não sou tão velho, também não sou tão novo mais, né? Mas quantas pessoas ao longo da minha caminhada eu conheci que aceitaram Jesus, e foi lindo, vieram aqui na frente, choraram, se renderam ao Senhor, se entregaram mesmo. Aí viveu aquele processo de libertação maravilhoso, aí começaram a participar da igreja, aí cantavam no grupo, aí evangelizavam, aí cantavam, aí pregavam. Só que de um tempo depois, ninguém sabia, mas um dia foi o último culto daquela pessoa. O desviado nunca sabe, mas tem um dia que é o último culto dele. É o último dia que ele aparece na igreja. A gente não sabe. Mas quantas pessoas nós vimos assim? Entraram e saíram e eu permaneci. É como os filmes de imortais. Tem uns filmes que as pessoas são imortais. As pessoas deveriam ser felizes por serem imortais, mas elas têm uma tristeza. Porque elas convivem com algumas pessoas por um período e essas pessoas morrem. Como é triste para nós que somos pastores e líderes acompanhar isso. Ver uma pessoa nascendo na fé, caminhando, e daqui a pouco ela morre espiritualmente, está no mundo, está curtindo um carnaval. E está justificando, sabe por que eu estou aqui? Por causa do pastor, por causa do líder, por causa daquela irmã. Não haverá justificativas naquele grande dia. Estar aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga, é uma bênção. É um tesouro para nós. Então assume hoje novamente o seu lugar na presença de Deus. Quando eu falo de defraudação emocional, eu falo sobre o que aconteceu com o pai de Berias. Ele é pai, ele viveu as suas perdas, e na hora que ele tem um filho, ele desconta tudo no filho. O filho não tem culpa de nada. Quem está com os problemas emocionais é Efraim. E o que temos
falamos hoje de filhos que são para-raios dos pais. Os pais jogam todos os seus raios nos seus filhos. Porque tem problema no trabalho. Porque não consegue se entender com a esposa. Porque, sabe, o estresse está muito grande. Porque eu não estou muito satisfeito. O carro quebrou, a dívida, isso e aquilo. Ai, que inferno. E trata os filhos assim. E trata a esposa assim, e trata o marido assim. Deus não quer isso para nós. Deus deseja regular os nossos ânimos, nos trazer um equilíbrio emocional, irmãos. Existem ressentimentos que são ressentimentos de humano para humano. Mas existem pessoas ressentidas com Deus. E eu penso que isso passou pela cabeça de Efraim. Como que pode Deus um dia me prometer uma descendência e permitir que os meus 2 filhos sejam mortos num só dia? Existem pessoas questionando, por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Por que Deus permitiu essa tragédia? Por que Deus permitiu... Irmãos, tem coisas que nós não vamos explicar. Eu escrevi algo aqui, ao vivo. Eu quero falar aqui. O ressentimento, dentre outros sentimentos que poderíamos citar, se assim podemos chamar o ressentimento, né? De um sentimento. Sempre atrairão provas para serem validados e justificar quem os carrega no coração. Você tem um ressentimento, você tem uma mágoa. Esse ressentimento, essa mágoa, sempre vai atrair provas, evidências para validar e justificar que você continue com eles. Porque se alguém te magoou, alguém te feriu, você sempre vai conseguir enxergar naquela pessoa um motivo que justifica você manter o seu coração ressentido. Vai validar isso. Vai ser uma prova, uma evidência de que isso aí precisa continuar dentro de você. E uma das coisas que passa na cabeça de alguém é isso. Eu não posso abrir mão do que eu sinto, pastor. Eu não consigo abrir mão dessa mágoa, desse ressentimento, sabe por quê? Porque foi muito grave. O prejuízo foi muito grande. A ferida foi muito dolorida. Foram muitas lágrimas derramadas. E outra, ele ainda não pagou pelo que ele fez. Junto com o ressentimento, lá vem outro sentimento, a vingança. Eu preciso vê-lo, ou preciso vê-la pagar pelo que ela fez. Só que enquanto nós vamos esperando isso acontecer, enquanto nós vamos desejando a vingança, nós nos tornamos outra pessoa. É um caráter irracional, um caráter diabólico, mau, que vai tomando conta de uma pessoa boa, uma pessoa simpática, feliz. Ela se torna uma pessoa má. Davi, agora eu vou entrar na segunda palavra, eu estou entendendo. Carregava 3, né? Davi, ele amava o seu rei Saul. Amava Saul. Até que um dia Saul sentiu inveja de Davi. A inveja é outro sentimento que traz consigo provas para validar quem as carrega. O invejoso, ele olha para alguém e ele fala assim, está vendo como ele é amostrado? Não é que o outro é amostrado, é ele que é invejoso. Está vendo como ele fala? Está vendo como ele se veste? O invejoso, ele é um crítico. Ele se incomoda. Sabe, as coisas que o invejado faz, incomoda muito ele. Então ele sempre tem o que falar. Davi foi levar a comida lá para os seus irmãos. Que é, Davi? Você veio perturbar a gente, você é um perturbador, hein? Você deixou aquelas poucas... O Eliabe tinha o que falar de Davi.
quando não tinha o que falar de Davi. Mas o invejoso sempre arruma o que falar. E Saul, ele mostra que a inveja, ela nos faz pensar que o invejado, ele quer tomar o nosso lugar. Ele quer aparecer mais do que a gente. Mas isso é inveja. E Saul carregava isso consigo, mas Davi amava Saul. E eu vou dizer, irmãos, como é vencer o ressentimento. Primeiro livro de Samuel. Saul está perseguindo Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todos o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. Olha o que Saul foi fazer lá. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Olha que cena irônica. Cômica. Saul está perseguindo Davi, aí ele, preciso ir no banheiro. Aí viu uma caverna, vamos ali na caverna. Entrou na caverna e ele está lá naquela situação, irmãos. Sabe quem está atrás dele? Davi. Engraçado, não? Versículo 4. Eles disseram, os soldados de Davi disseram assim para ele. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Alguém diz uma profecia: Davi, esse é o dia que o Senhor te deu para você derrubar seu inimigo. É de Deus, Davi. Essa é a hora de você pagar, Davi. Saul na mesma moeda. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmãos? É que Saul não merecia mesmo misericórdia. Só que quando alguém coloca o nome de Deus, Davi, é Deus que está te dando Saul na tua mão hoje. Versículo de número 5, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso. Ele, na verdade, cortou uma ponta do manto de Saul, e ele sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do seu manto. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Na hora que Davi cortou o manto de Saul, ele doeu no coração dele. Sabe por quê, irmãos? Cortar o manto de Saul ia expor a fraqueza de Saul. Eu não posso expor a fraqueza desse homem. E quando nós estamos ressentidos, nós queremos ir para as redes sociais e falar do fulano. Nós queremos que ele se sinta abalado, nós queremos que todos vejam que crápula que ele é. Um homem segundo o coração de Deus nos deu o exemplo que nós não deveríamos nos sentir bem, ainda que a gente não está matando alguém, mas nós estamos mostrando a vulnerabilidade dele. Ele também é fraco, ele também é falho. Davi, na hora que cortou o manto, que o Senhor me livre de fazer uma coisa como essa. E aí no versículo, olha que coisa linda, 11. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão, cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar a minha vida. Davi chama o seu inimigo de pai. Saul não era pai de Davi. Olha, meu pai. E eu quero trazer esse ponto aqui, sabe por quê? Alguém te feriu, pode ter sido o seu pai. Aí você está aí, eu não chamo mais aquele cara de pai. Davi está chamando um cara que nem é pai dele. Olha, pai, eu sei que você está me perseguindo para me pagar, mas eu não te paguei na mesma moeda. Eu não vou fazer a você o mal que você me fez.
O que mudou você? O que te tornou uma outra pessoa que não é você? Você não pode se permitir mudar por causa das situações desagradáveis que você viveu. Se alguém foi ruim, você não é ruim. Não seja ruim porque alguém foi ruim com você. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Romanos 12:17 assim: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Vamos ficar de pé nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre falo algumas experiências da palestra, e uma dessas experiências é a esposa de um pastor, que quando era criança, o seu pai sempre dizia: o papai está aqui, papai te ama, papai nunca vai te abandonar. Só que um dia esse pai teve um problema com a mãe dela, separou, arrumou uma outra família e abandonou completamente a sua filha. E um dia essa filha cresceu, se tornou uma mulher, casou com um grande pastor no Brasil. E todas as vezes que o pastor falava assim para ela: eu te amo, meu amor, ela nunca falava nada. Ele nunca entendeu isso. Minha esposa tem uma resistência, mas nunca falou nada. Um dia ela foi participar de um retiro de oração, e quando ela voltou, a primeira coisa que ela fez foi falar assim: eu te amo, meu amor. O que aconteceu? Deu um abraço, chorou. O que aconteceu? Aí ele foi procurar o pastor do retiro, e aí o pastor falou assim: sabe, nós descobrimos aqui no retiro, enquanto ela estava, porque ela passou por um grande tratamento de Deus, que por conta do trauma que ela viveu na sua infância, o pai dela sempre dizia: eu te amo, sempre estarei aqui, vou cuidar de você, vou proteger você, você é minha princesinha. E porque ele abandonou, ela desacreditou no amor de um homem. Então todas as vezes que você falava assim: eu te amo, ela nunca acreditou em você, porque ela estava presa ao trauma da sua infância. Mas ela viveu uma libertação aqui. Libertação é algo que a gente fala lá para os descrentes, para os ímpios, para os incrédulos, para quem bebe, para quem fuma, para quem está na prostituição. Mas libertação é uma questão também de muitas pessoas que estão na igreja, que não abrem mão dos seus ressentimentos, não permitem Deus clarear suas mentes para que percebam: é verdade, os meus relacionamentos são prejudicados por conta das coisas que eu vivi, dos processos ruins que eu vivi. Mas nessa noite o Espírito Santo te convida. Hoje é um dia de romper, hoje é um dia de não chamar mais de desgraça aquilo que é uma bênção de Deus. Deus tem uma nova chance para você, novos caminhos para você, um novo tempo vai chegar na sua vida. Quem sabe ele chegou hoje. Quem sabe Deus está determinando um novo tempo hoje na sua vida. Não seja um homem grosseiro, um homem, sabe, difícil, um homem duro, insensível com sua esposa, porque o seu pai foi assim com a sua mãe, porque o seu pai foi assim com você. Não reproduza isso na sua esposa e nos seus filhos. Eu não sei o que você vivenciou numa outra igreja, aí você decidiu congregar aqui. Deus está te dando um novo tempo. Abaixe a sua guarda, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É um novo tempo. Deus está te concedendo um novo tempo neste lugar. Então se coloque à disposição do Senhor. Se for para você sofrer mais uma vez, irmão, aí isso é cruz, tá? Isso é cruz. Quando a gente faz a obra do Senhor, a gente é perseguido, a gente é caluniado, a gente sofre mesmo. Mas isso não justifica você abandonar o teu ministério, o chamado que Deus tem na sua vida. Se Deus te trouxe para aqui, amigo, é um novo tempo na sua vida. Se lance, se joga, viva o novo de Deus para você, aleluia.
E eu quero fazer uma oração nesses poucos minutos que eu tenho, por você. Eu preciso vencer um trauma, pastor. Eu preciso vencer algo. Eu sofri um baque na minha vida, eu sofri uma perda. E realmente eu mudei depois disso, mas eu quero mudar, eu quero viver esse novo tempo. Eu quero orar por você. Se você puder vir aqui na frente, eu quero orar por você.